começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. Com enorme satisfação, Espiritismo BH vai trazer hoje nesse programa o tema da campanha do quilo. É um tema que a gente tinha vontade de abordar já há bastante tempo e procuramos encontrar um companheiro que tenha experiência na vivência do assunto. E trouxemos aqui o Armando Neves, que, apesar de ter esse nome tão bacana, ele gosta de ser chamado de Maninho. Tudo bem, Maninho? Tudo bem, Marcelo. Antecipadamente, nós agradecemos a oportunidade de estar aqui com vocês para falar dessa tarefa, tão importante nas casas espíritas. Maninho, o que é a campanha do quilo? Marcelo, a campanha do quilo, ela é uma atividade cristã espírita, na qual ela tem vários aspectos importantes. Mas nós vamos citar dois deles que atende muito bem as casas espíritas, que é o da oficina, que corresponde ao trabalho assistencial propriamente dito. E um segundo é que a campanha do quilo, ela funciona também como uma casa espírita ambulante. Ela vai ao encontro dos lares, levando a mensagem do Cristo, porém, sem a pretensão de converter quem quer que seja. Essa tarefa, o companheiro vai em busca do alimento, do arroz, do feijão, daquele calçado que está ali parado, daquela roupa. Enfim, hoje nós ganhamos até computadores, televisões, eletrodomésticos de uma forma geral. Mas esse trabalho, ele tem esse fundamento desse encontro do tarefeiro com o irmão do lar. O que é isso? Isso é aquela troca de energias, de pensamento, é um encontro rápido, e o tarefeiro, recebendo ou não a doação deste irmão visitado no lar, ele oferece a esse irmão uma mensagem. Mensagem esta que tem que ter o nome da instituição representada ali pelo tarefeiro, tem que ter o registro de inscrição de utilidade pública. É importante. Essa mensagem, ela é de cunho evangélico. É onde ela leva ali a mensagem de amor, de compreensão, de entendimento, de consolação aos irmãos visitados. E temos várias situações de irmãos, que hoje são colaboradores, inclusive, das casas espíritas, por esse motivo, dessa visita que fazemos. São valorosos trabalhadores na seara do Cristo também conosco. Maninho, onde a campanha do quilo se insere nos princípios cristãos e na codificação do Espiritismo? Marcelo, nós, em o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá no capítulo 11, que é o título do capítulo, é Amar o Próximo como a Si Mesmo. E lá tem uma passagem, uma narrativa de Mateus, no capítulo 18, versículos 23 a 35, onde um doutor da lei pergunta a Jesus qual o mandamento maior. E Jesus diz a ele: amar o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu amor, de toda a tua alma e teu espírito. E aqui tendes o segundo: amar o próximo como a ti mesmo. Então, nós observamos que quando há a realização
da campanha do quilo, que o irmão tarefeiro sai em busca desse auxílio para aquele irmão que muitas vezes nós não conhecemos? Ele está fazendo um trabalho como se assim, nós se colocássemos no lugar daquele irmão necessitado. E isso é muito importante. Por quê? É com esse sentimento fraterno, de amor ao próximo, que Jesus nos diz aqui para o nosso irmão, né, o doutor da lei, que nós estamos inseridos, a campanha do quilo, dentro desse mandamento do Cristo. Também está no Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 15 do Evangelho, que está lá escrito: fora da caridade não há salvação. Então, há uma outra pergunta também de um doutor da lei a Jesus, que pergunta para ele: que preciso, mestre, que preciso para possuir a vida eterna? Aí Jesus, responde: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu espírito, todo o seu coração. E diz para ele amar o próximo como a si mesmo. Mas ele, com dúvida, querendo instigar Jesus, pergunta, quem é meu próximo? E aí nós não vamos falar da passagem, do Evangelho, nós vamos falar que é uma passagem de Lucas, no capítulo 10, versículo 25 a 37 do Evangelho segundo o Espiritismo, para que os irmãos possam consultar com mais tranquilidade, para entender melhor. Então, vem aquela passagem que Jesus aí fala para ele, demonstra por uma palavra, é o bom samaritano. Então, dentro da codificação, nós observamos que nós temos inúmeras passagens falando sobre a caridade. Fora da caridade não há salvação. Esse capítulo todo, capítulo 15. E muito importante, nós temos lá uma mensagem de Paulo, o apóstolo. Nas instruções dos Espíritos, uma mensagem de Paulo, falando, o título, inclusive, é fora da caridade não há salvação. Então, a doutrina nos mostra isso com muita clareza. E isso, Paulo, nessa mensagem, ele fala, independente da crença religiosa do irmão, mas sim praticando a caridade. Esse é o lado, da parte que é a campanha do quilo, pratica, esse amor ao próximo, desse auxílio que está dentro, que nós pensamos dentro da codificação do Espiritismo. O movimento espírita guarda algum registro histórico com relação à campanha do quilo? Marcelo, nós, do nosso conhecimento, nós temos, no ano de 1949, uma casa espírita que tinha pelo nome de Sociedade Espírita Nina Aroeira, que, pelas poucas informações que temos... De qual cidade? Belo Horizonte. Aqui de Belo Horizonte. De Belo Horizonte. E essa casa, um irmão chamado Irmão Machado, que é o nome que nós temos a informação, ele começou com muito entusiasmo a fazer esse trabalho. Mas, segundo as informações, não durou pouquíssimo. Não temos muitas informações precisas sobre isso, mas no ano de 1949. Só que, no ano de 1952, nós temos informações que a casa, o Centro Espírita Oriente, aqui em Belo Horizonte, tinha uma irmã por nome de chamada Leda Moraes, que ela, nas reuniões de quinta-feira que ela presidia, ela pedia àqueles irmãos presentes da reunião
para que naquela semana seguinte viesse com 1 quilo de algum alimento para auxiliar aqueles irmãos assistidos da casa. E nessas reuniões tinha um irmão com o nome de Jabas Franco de Paula. E o nosso irmão, com um pouco menos de 1 ano na casa, participando dessas reuniões, ele, com aquela vontade de auxiliar, ele procurou o presidente da casa daquela época, pedindo para que se deixasse fazer a campanha do quilo. Houve assim uma certa restrição assim, do presidente, não, porque tinha que zelar pelo nome, que era uma coisa que não era muito bem vista, esse tipo de coisa. E ele acabou conversando, pediu e falou, não, só uma. Deixe-nos fazer a experiência de uma só campanha do quilo. E o presidente da casa concedeu. Falou com ele, só uma. Então, no ano de 1952, num domingo do mês de junho, foi realizada a primeira campanha do quilo, que nós temos as informações que estão aí, né? Até hoje em várias casas, não só de Minas Gerais, né, como acreditamos em todo o Brasil. Mas nós temos uma matéria que nós lemos uma vez, há algum tempo, de uma revista que, do ano de 2001, que um companheiro relata que ele conheceu a campanha do quilo em agosto de 1938, na cidade de Campo Grande do Rio de Janeiro, para assistir umas meninas em uma casa espírita que tinha um pequeno orfanato. São informações da revista que tem mais relatos, é o que nós no momento lembramos. Então a gente observa que a campanha do quilo ela já vem de algumas décadas. Algumas décadas. E hoje mais fortalecida pelo trabalho, né, dos companheiros, né? São essas as informações que nós temos com relação à tarefa da campanha do quilo. Marinho, então como é que é o funcionamento básico da campanha do quilo? Funciona da seguinte maneira. O início dessa tarefa. Uma leitura prévia com leves comentários. Em seguida a prece. Essa prece e essa leitura é para harmonizar tanto no plano físico como espiritual aos irmãos presentes, encarnados e desencarnados, que vão para a tarefa. E, por detrás disso tudo, existe uma coordenação prévia que organiza tudo. Sacolas, preparam as sacolas. Na direção da casa espírita, né? As sacolas, as mensagens. E tem as equipes, que em média, que o ideal seja 10 pessoas, 10 tarefeiros por equipe. E cada equipe tem um dirigente, porém tem um coordenador geral. E essas equipes vão aos bairros e são distribuídas sempre em dupla, 2 pessoas, pelo dirigente da campanha do quilo. Esses bairros são previamente escolhidos? Tem um planejamento para isso? Esses bairros normalmente são previamente já escolhidos. Já tem um calendário. Um roteiro e um calendário. Já organizado. Uhum. Chegando no local, o dirigente de cada equipe vai distribuir esses irmãos. Rua tal, fulano, com um horário, né, como a campanha tem que ter, de início e de fim. Isso é importante. É um funcionamento básico da campanha do quilo. Terminando no local, faça a prece no local. Mas e o recolhimento dos alimentos? É a chegada à casa espírita? Faça a prece no local e vem com os alimentos para a casa espírita, onde normalmente tem uma dispensa. Que ali nem toda casa tem uma equipe da dispensa, nem toda. Muitas vezes é os próprios tarefeiros que faz a campanha que tem que organizar. Há umas casas que tem uma equipe própria para cuidar. E outras não, por deficiência mesmo, da dificuldade dos tarefeiros. E são os próprios tarefeiros que chegam e vai fazer esse trabalho. E quais os critérios que geralmente são usados na destinação dos alimentos que foram recolhidos?
Olha, esses alimentos, como todas as doações recolhidas, elas não são entregues aleatórias. Chegou lá e pediu na casa espírita. Há uma organização muito interessante nesse sentido. Os irmãos ali da casa assistidos, eles têm um cadastro. Cadastro esse que muitas casas espíritas fazem uma sindicância. Para saber se a pessoa realmente necessita. Né? Vai ao lar da pessoa, pega todos os dados, faz essa sindicância para saber da necessidade realmente, passa por um conselho da casa e vai avaliar se aquele irmão, aquela família realmente está necessitada. E aí, através do cadastro e dessa avaliação, a pessoa é cadastrada, melhor dizendo, e ela passa a receber uma cesta básica. Veja bem, dependendo dessa avaliação, essa cesta pode ser semanal, quinzenal ou mensal. Então, é um trabalho que é feito com todos os cuidados necessários. Porque todo o alimento que chega na casa, porque normalmente a gente não ganha quilo, às vezes ganha a pessoa, eu tenho só um pouquinho aqui do arroz, do feijão. E essa pequena doação ela é levada e pesada e anotada. Isso para passar para o nosso irmão assistido, é preciso que ele tenha um cadastro na casa, tudo aí. E com um detalhe, algumas casas espíritas, nesse trabalho da campanha do quilo e dos assistidos, faz uma reavaliação desse cadastro do assistido de 6 em 6 meses e algumas de ano em ano para a destinação de todos esses alimentos. Porque muitas vezes há caso da pessoa ser assistida, ela arrumar um emprego, um trabalho, e ela já ouvir... Teria sentido, né? Ela chegar e entregar, ter um cartão, né? Cada casa tem, mas é um cartão com os dados, tudo direitinho. E também, Marcelo, há uma outra situação, porque muitas casas espíritas também têm creche. E também parte dessas doações são para essas creches das próprias casas. E um outro detalhe, muitas casas que recebem muitas doações, nós conhecemos algumas, que elas ajudam outras casas. Repartem, né? Com outras casas espíritas. Doações, ajudam outras casas, repartem essas doações, como também creches, que não pertencem à própria casa, recebem também esse auxílio dessas casas espíritas, que é bem direcionado, achamos que é um trabalho fantástico. Que tipo de voluntário tem o perfil ideal para participar de uma tarefa como essa? Marcelo, o mundo hoje, se fala muito mundo moderno, mundo globalizado, né? Essas coisas todas. O tarefeiro da campanha do quilo, muitas pessoas se dizem ainda que ele é um tarefeiro que não há uma necessidade de ter muito conhecimento doutrinário. Mas hoje, o mundo tem muitas mudanças, muitas transformações. Nós, por vivência na tarefa, nós deparamos com situações diversas. E pensamos hoje que o tarefeiro, o perfil, o primordial, boa vontade, humildade. Mas é necessário que ele conheça um pouco da tarefa que ele está fazendo. Hoje a gente percebe que muitas vezes... Da tarefa ou da doutrina? Da tarefa principalmente, da campanha do quilo em si. Porque quando eles visitam lá, às vezes o nosso irmão visitado, ele quer alguma informação. Isso acontece muito. E muitas vezes o irmão, por ele não ter o conhecimento da tarefa que ele faz, e como você citou, como da doutrina, um pouco do conhecimento da doutrina, ele não tem muita informação a dar. E deixa dúvida, que já houve casos, né, da pessoa ficar em dúvida, ficar aquela coisa, né, de o dito por não dito, isso é ou não é. Então, é preciso hoje que esse tarefeiro da campanha do quilo, ele procure fazer cursos nas casas espíritas, estudar, se informar, para que ele possa, juntando a boa vontade com a humildade e o conhecimento,
ele vai fazer um trabalho muito melhor. Aí ele tem a composição ideal. Porque muitas vezes a falta de conhecimento deixa uma lacuna importante, né? Com toda certeza. Nessa atividade. Com toda certeza. Eu estou entendendo que você está dizendo que às vezes as pessoas acham que basta ter a boa vontade. Boa vontade e o músculo lá para carregar a sacola cheia de comida. Não é só isso. Não. Hoje eu penso que na nossa forma pela vivência de situações vividas na tarefa da campanha do quilo, é preciso ter um pouco de conhecimento mais. Então, deixa eu te perguntar, você acha que a campanha do quilo contribui para a formação moral da pessoa que participa dela? Marcelo, profundamente. Profundamente. Ali na tarefa da campanha do quilo, nós vamos encontrar diversos pensamentos diferentes dos nossos. Pessoas totalmente diferentes, em todas as situações, em condição socioeconômica, cultural, enfim, uma infinidade de... E é ali que nós vamos trabalhar, combater em nós o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a arrogância. É nessa tarefa que nós vamos, através de alguns nãos mais ríspidos, que nós pisamos um pouco no freio, vamos dizer assim, dos nossos pensamentos errôneos, das nossas atitudes errôneas com relação aos nossos companheiros de caminhada, com aqueles que convivem conosco, no nosso lar, os familiares, ajuda a fazer a nossa mudança, a nossa reforma íntima. A campanha do quilo, esse trabalho é fantástico nessa transformação moral do tarefeiro. Então você diria que uma pessoa que participa da campanha, ela tem uma boa chance de repensar os seus próprios valores? Com toda certeza. Com toda certeza. De repensar e mudá-los para melhor. Esses valores. Passa a ter um entendimento melhor da vida. Porque você vai deparar com situações de pessoas de todos os níveis, e vai ali, você às vezes bate num lar simples e vem aquele sacola de doação, bate num lar mais abastado, recebe um não, e às vezes ríspido, mais duro, e aí o tarefeiro tem que pensar e fazer uma prece ali para aquele lar, porque ali é um lar amoedado de coisas materiais, mas precisa de luz espiritual. Vamos falar um pouco agora dos espíritos, né? Qual que é a participação dos espíritos mentores durante a campanha do quilo? Existe essa participação? E como existe? E como existe? Marcelo, os nossos irmãos espirituais, toda campanha do quilo, ela tem um mentor das casas, às vezes e esse mentor, ele tem uma equipe espiritual. Veja bem, nós temos nós, tarefeiro, melhor dizendo, o tarefeiro da campanha do quilo, há coisas que acontecem que os nossos olhos físicos não conseguem captar, que a espiritualidade faz um trabalho nos lares que nós desconhecemos. Mas, para ilustrar melhor, nós tivemos a oportunidade, numa casa espírita aqui de Belo Horizonte, uma época, uns 15 anos para trás, um companheiro de uma reunião fechada da casa, onde os irmãos que direcionam a casa do plano espiritual deu uma mensagem. E você fala então durante uma reunião mediúnica? Exatamente. Uma reunião mediúnica. E ele foi passar para nós, da campanha do quilo, numa manhã de domingo. Que quando nós batemos a campainha, o palmo, no portão de um lar, na campanha do quilo, primeiramente quem nos recebe ali são os desencarnados que ali se encontram.
E disse que esses irmãos desencarnados que ali se encontram, muitos deles estão ali à espera de um auxílio de orientação. Muitos não sabem que estão já na pátria, já desencarnou, que já não sabem ainda. Estão ali comum isso acontecer. Ao lado dos seus familiares. E através, olha a responsabilidade do tarefeiro da campanha do quilo aí. E através desse tarefeiro, imbuído dos bons pensamentos, com os pensamentos elevados, de amor, então a espiritualidade chega neste lar e ali encontrando aqueles irmãos desencarnados, os quais nós falamos que normalmente primeiro são eles que nos recebem. E são levados, orientados pela equipe espiritual, levados às casas espíritas, para um tratamento, para um esclarecimento do que está se passando com eles, para eles tomarem um caminho. E nós temos informações de irmãos que depois voltaram à casa espírita, através das reuniões mediúnicas, agradecendo por aqueles irmãos que ali foram à campanha do quilo, auxiliados. Então a espiritualidade, ela faz um trabalho que nós desconhecemos, porque não temos evidência. Alguns sim, pode ter a percepção espiritual, e ver nesse sentido. Mas a informação que nos foi passada é importante, é até um incentivo, né? Saber Exato. que os espíritos caminham junto com os encarnados. Com certeza. E também temos uma informação através de um mentor espiritual de uma casa espírita, que foi nos falar uma vez, através do médium, pela psicofonia, e disse que espíritos ali, nesses locais, residências, e nas ruas, que estão ali, vendo o tarefeiro fazendo a tarefa, e vendo aquele exemplo de fraternidade, de amor, começa a acompanhar o próprio tarefeiro e ir para a casa espírita com os tarefeiros da campanha do quilo. E lá a espiritualidade acolhe. É fantástico o trabalho, que é o que nós dissemos, né? Que precisa o tarefeiro ter um pouco mais de conhecimento para que ele tenha uma postura. E não só conhecimento. O tarefeiro, se você me permitir um comentário, ele também precisa cuidar da sua conduta moral fora da tarefa, porque ele é acompanhado pelos espíritos, né? Concorda? Totalmente, porque é o exemplo, né? O exemplo é tudo, com toda certeza. Bom, e que tipo de organização deve ter a casa espírita para poder implantar uma campanha do quilo? Marcelo, primeiro, há de se fazer o convite, né, aos irmãos da casa, que vai implantar essa tarefa na casa para que ali, né, aqueles que se propõem, né, se apresentarem. E nesse grupo tem que se eleger um irmão como coordenador, porque tem que ter uma organização. Aí vem aquele processo de que tem que ter a organização, um espaço para uma dispensa, o cadastro, né, que faz parte para essas doações, que tem que ter a finalidade. O cadastro dos assistidos tem que ter. Preparação dessas sacolas adequadas para o tarefeiro fazer as visitas. As mensagens, que é de grande importância. Formar as equipes, ou a equipe, quando o grupo for pequeno. Se organizar esses irmãos
no sentido não de cobrança, porque é um trabalho voluntário de amor e de caridade. Porque há uma certa deficiência para organizar, porque por ser uma tarefa muito rotativa, há situações de... O que você chama de rotativa? Sempre está saindo e chegando gente. Uma rotatividade nos participantes da tarefa. Uns vão, aparecem outros, fica ali 1 mês, 2 meses, 1 ano, some, volta, vem, está sempre aquela rotatividade. E é muito difícil assim, ficar 2, 3 anos um tarefeiro ali, constante. Há uma dificuldade muito grande. Problemas, às vezes, de saúde, problema profissional, uma série de situações. Ou, às vezes, também as pessoas entram para experimentar e não se afinam, né? Se afinam com a tarefa. Também. Então, Marcelo, aí, o que acontece? Há que ter o planejamento das regiões. Os bairros a serem visitados. Distribuído, né? Para distribuir as equipes para essas visitas. Um calendário que dá um espaço necessário para que não visite semanalmente o mesmo bairro, as mesmas ruas. Mesmo porque temos outros irmãos que visitam. Maninho, aproveitando que você entrou nesse ponto aí, então, de presença de mais de uma casa espírita simultaneamente numa mesma região, pode haver realmente esse excesso de interação com o morador? Vem um pessoal de uma campanha, vem de outra casa novamente? Como é que resolve isso? Veja bem, Marcelo, em termos de doação, às vezes para aquele que está doando, se torna uma coisa um pouco complicada. Às vezes. Porque tem pessoas que se passarem 10 lá, ela doa. E isso fala com o tarefeiro, todas as vezes que passar, não deixe de visitar. Agora, esse excesso de equipes de outras casas, às vezes no encontro, no mesmo bairro, é uma coisa que se resolvem entre os próprios coordenadores e dirigentes de equipe. Não tem nenhuma divergência, não tem... disputa, né? Não tem disputa de espaço, porque acontece, inclusive, casos da pessoa passar ali na rua, ter passado e o morador não está, ter saído. E quando passa o outro, ele é atendido. Porque você nos perguntou sobre os espíritos na campanha do Quilo. E nós não podemos deixar de dizer que a espiritualidade, ela está fazendo um trabalho que muitas vezes nós desconhecemos. Nesse sentido ali, porque 2 equipes ou 3 ali. Tem um motivo. Aí ele diz, mas isso é falta de controle, de um contato de uma casa com outra. Não. Isso é com raridade que isso acontece. Não é sempre que isso acontece. É uma vez por outra. E mesmo porque não existe uma organização centralizada, vamos dizer assim, que percebe a ação de várias casas espíritas. Não é assim que funciona. Cada uma age independente da outra. Com toda certeza. Não há isso. Não tem um órgão para isso, de forma alguma. E tem casas que visitam muitas regiões, porque tem muitos tarefeiros. Então, as próprias casas menores já até sabem, a casa fulano tal visita aqui sábado à tarde, visita aqui sábado de manhã, domingo de manhã. Então já procura outros espaços também. E encontra porque tem espaço. Pode arrumar tarefeiro à vontade que tem espaço. Maninho, vamos fazer aqui para você uma última pergunta para a gente encerrar esse nosso bate-papo. Já chegou ao nosso conhecimento que, em alguns casos de orientação psicografada pela espiritualidade, pessoas que estavam com problema de dores na coluna receberam como recomendação de tratamento participar da campanha do Quilo. E aí? Marcelo, nós temos conhecimento realmente disso, dessa situação. Eu não tenho totalmente a informação completa, mas a pessoa com problema de coluna, ela ser
pelo um receituário espiritual ser direcionado a uma campanha do quilo, porque são alguns motivos espirituais, com toda certeza. Porque a espiritualidade, como nós dissemos, ela sabe daquela necessidade daquele tarefeiro, o porquê que ele está com aquele problema, e ele vai resolver na campanha do quilo. Porque nós já dissemos aqui que um mentor espiritual, através da psicofonia do médium, ele nos disse, para os tarefeiros da casa, que muitos problemas, muitas obsessões, processos obsessivos, muitas enfermidades, ele falando dessa forma, com muito carinho para nós, são curados, tratados na campanha do quilo, que muitas vezes a gente não percebe, ou às vezes nem percebe de forma alguma, porque às vezes ele faz a campanha, não tem essa visão. E ele nos disse isso. Então tem um sentido, sim, isso é verdadeiro, porque é um processo daquele espírito, daquele irmão aqui no plano físico, e nós sabemos que nós temos muitos débitos a resgatar na nossa caminhada. E aos poucos, né? E a espiritualidade vai nos ajudando. Concordo com isso e acho perfeitamente possível, como é realmente. Maninho, então, gostaríamos, em nome do Espiritismo BH, de agradecer a sua vinda aqui, viu? E o seu depoimento. Marcelo, nós que agradecemos pela oportunidade, agradecemos a Jesus, nosso mestre, por estarmos aqui falando de uma tarefa tão maravilhosa e importante nas casas espíritas por toda parte, onde irmãos que estão aí em dificuldades no campo espiritual, da saúde, eles encontram um lenitivo nessa tarefa maravilhosa que é a campanha do quilo. E fica o nosso agradecimento no mais fundo do nosso coração a toda a equipe do Espiritismo BH, e que vocês continuem firme e forte mostrando esse trabalho, essa coisa fantástica que é a nossa doutrina, a doutrina de Jesus. Então, o que achou dessa entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!